Para quem não me conhece, para quem é novo no canal, para quem é novo no Instagram, ou nova, né, nas redes sociais do Inglês na Ponta da Língua, eu sou o Denilson. Eu criei o Inglês na Ponta da Língua em 2007, quando era um blog, mas o nome Inglês na Ponta da Língua é, na verdade, devido ao título do meu primeiro livro, que é esse livro aqui, O Inglês na Ponta da Língua. Esse livro ele foi publicado em 2003, e nele há inúmeras dicas, né, de como aprender inglês, de como se organizar, de como se motivar para aprender inglês. Hoje eu recebi um comentário muito legal de um leitor do livro, que ele diz que em 2017, ele comprou esse livro e o livro ajudou muito no aprendizado dele, muito mais do que no curso que ele fazia na época. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque o curso ajuda você a ver a língua de uma maneira diferente e a aprender inglês de uma maneira diferente. Então, tudo começou aqui. E o que eu vou falar para vocês hoje está neste livro. O Denilson, além de autor do Inglês na Ponta da Língua, é autor também de outros 2 livros, Gramática de Uso da Língua Inglesa e o Combinando Palavras em Inglês, que a gente falou bastante ontem dele, o pessoal estava querendo tirar dúvidas, né, fazendo perguntas. Eu sou especialista em metodologia e abordagem de ensino de língua inglesa, dou curso para professores de inglês. Aliás, muita gente que hoje aí está bombando nas redes sociais, no YouTube, aprenderam inglês ou aprenderam a dar aula com inglês na ponta da língua pelo fato da gente ser uma referência para todo mundo que é da área de ensino de inglês no Brasil. Então esse é o Denilson, tem muito mais coisa, eu aprendi inglês sozinho, fiz os exames da Cambridge, nunca morei fora para aprender inglês, enfim. Estamos nessa batalha aqui, assim como muitos de vocês estão passando por isso, eu já passei também, e é por isso que eu acho legal compartilhar minhas experiências, minhas histórias, porque a gente se identifica, fica uma coisa bem legal, eu me coloco sempre no lugar de alunos que têm aquelas perguntas que eu me fazia também. Bom, o assunto, como eu já adiantei aí, é sobre o caderno de vocabulário. Aí tem um pessoal dizendo aqui, ó, a Elina Lima tá dizendo: oi, Denilson, manda um alô pro pessoal do English Matrix, estou aqui para ver se estou fazendo meu caderninho direito. Beleza, vamos lá. English Matrix, para quem não sabe, é o curso completo do Inglês na Ponta da Língua. Estou aqui com alguns alunos participando, alunas também. Fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Vamos continuar aprendendo juntos, tem muita coisa para nós aprendermos. Vamos lá, então. Caderno de vocabulário. Esse negócio de caderno de vocabulário, ele não é uma ideia minha, ok? Eu defendo, né, eu estudo, não é que eu considere a melhor ou a perfeita, mas eu estudo uma abordagem de ensino de inglês conhecida como Lexical Approach, abordagem lexical, que estudo disso desde 1997, e ela sempre me atraiu muito, porque ela lida muito com vocabulário. E foi por meio de leituras de artigos e livros dessa abordagem que eu fui apresentada a ideia de caderno de vocabulário. Antes de eu conhecer essa ideia, meus cadernos de vocabulário, ou meus cadernos de inglês, eu chamava de cadernos de inglês, eles eram tudo bagunçado. Eu anotava as coisas de qualquer jeito, tinha gramática misturada no meio, tinha coisas às vezes que não tinha nada a ver com inglês e estava anotado lá no meio, ou simplesmente eu não tinha nenhuma anotação, porque eu comecei a fazer anotações com o tempo. Às vezes a gente faz anotaçãozinha num papel e deixa ali do lado, e aí acho que vai ver depois. Quem faz curso de inglês numa escola de idiomas e tem livro, ou com um professor que tem o livro, tem o hábito de pegar o livro, não tenho nem um livro aqui agora, tem o hábito de pegar o livro e fazer anotação no livro. Não tenha o costume de ter um caderno. E qual é a vantagem de você ter um caderno? É manter tudo organizado. E qual é a vantagem de você ter tudo organizado? Você sabe onde estão as informações que você quer e ajuda a sua memória, o seu cérebro, a reter as informações, certo? Então, assim, tem várias vantagens de você ter um caderno de vocabulário, de você montar o seu Lexical Notebook. E esse é o nome que eu dou a isso. Lá no site, inglesnapontadalingua.com.br, tem um texto em inglês que eu já publiquei há muito tempo atrás falando sobre a importância de você ter um Lexical Notebook. Portanto, para quem quiser aprender aí, ler um texto em inglês, o Denilson escrevendo em inglês, procura lá no site, inglesnapontadalingua.com.br, Lexical Notebook. A ideia do Lexical Notebook ajuda, então, na questão da organização, você saber onde estão as informações, e, claro, isso vai ajudar na sua memorização, vai ajudar você a memorizar, a encontrar ou reencontrar o conteúdo que você estuda. E se é um caderno de vocabulário, por isso o nome Lexical, nele você só vai anotar vocabulário. Agora, calma aí. Não é anotar palavrinha solta, não é achar uma palavrinha e ir lá e colocar essa palavrinha.
Pode até ser, mas tem algumas informações que você vai colocar nesse caderno. E outra coisa, você tem que organizar esse caderno para você saber como ele, onde encontrar as informações que você quer. Então tem algumas dicas que eu dou em relação a isso. Para começar, eu falo de caderno, eu falo de notebook. Então você pode ter um caderno como esse daqui, tá? Um caderninho mesmo, com espiral e tal. Qualquer caderno, você compra aí em supermercado, enfim. Esse caderno, esse meu aqui, ele é todo colorido, né? Foi o que eu achei aqui agora há pouco de rapidinho. Na verdade, tem um outro aqui que eu estou fazendo anotações de pronúncia, né? De umas ideias que eu estou pegando. Mas pode ser um caderno simples, tá? Não tem nem espiral. O importante é que você organize esse caderno. E como é que é a organização? Então, eu estou mostrando 2 cadernos aqui. Eles podem ser grandes ou pode ser um bloquinho de anotações. Esse aqui é filho desse, tá? Por isso que eles são iguais, ó. Então, esse é filho desse. Pode ser um bloquinho de anotações, no qual você vai colocar ali informações das coisas que você está estudando. E já eu vou mostrar isso para vocês como é que funciona. Então, você pode ter um caderno mesmo. Só que, para quem faz o English Matrix, para quem faz o curso de Collocations, ou para qualquer pessoa com quem eu tenha a oportunidade de dar essa ideia, vocês aqui agora, eu costumo dizer que o legal é ter um fichário e não um caderno. Então é um investimentozinho que você vai fazer no fichário. Pode ser um fichário chiquezinho, bonitinho, né, e tal, ou pode ser um fichário simples, só para você colocar umas folhinhas de papel lá e pronto. E aí, tem alguns modelos. Então eu encontrei esse daqui, tá, recentemente, ele é grande, é tamanho A4, tem as folhas, as divisórias e tudo mais. Acho que as divisórias eu tive que comprar à parte. Ou você compra um pequenininho, já em tamanho A3, certo? Tem um pessoal, né, eu estava numa live uma vez, aí um professor falou assim, eu incentivo meus alunos a terem o caderno inteligente. Aí eu achei legal a ideia do caderno inteligente. Fui lá na papelaria procurar o tal do caderno inteligente. O problema é que ele, além de inteligente, ele é caro. Aí eu falei, não, deixa ele meio de lado, porque eu sou inteligente, eu vou usar esse outro negócio aqui. Mas se você quiser ter o caderno inteligente, manda bala, não tem problema. O importante é você organizar o seu caderno. E agora eu vou falar de organização. Por que eu acho legal você ter um fichário? Porque o fichário do caderno, você vai poder mexer as páginas de um lado para o outro. Você pode incluir páginas, você pode arrancar a página e colocar no final. Já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Se você estuda inglês junto com um amigo ou uma amiga, vocês trocam informações e cada um tem um fichário, vocês podem trocar páginas. Você pode falar assim, essa página aqui do meu fichário, eu já sei ela de cor e salteado. Estuda lá agora, depois tu me devolve, né? Vamos fazer troquinha. Tipo trocar figurinha, né? Os meninos, as meninas que trocavam figurinha antigamente. A ideia é fazer essas trocas. Agora, Denilson, legal, já entendi. Tem um caderninho, pelo menos, tem alguma coisa. Como é que eu organizo? Você está falando aí de organização e tudo mais. O que é que eu vou fazer nele? Você vai anotar os chunks of language. E aí é importante saber a diferença dos chunks of language, ok? Os tipos de chunks of language. Para quem não sabe, lá no site inglesa.lingua.com.br tem uma dica, tem várias dicas, na verdade, sobre chunks of language. E aí, eu vou separar aqui, eu não... escrevi, tá aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu abri o meu fichário maior aqui, eu tenho essa página aqui, que é só para dizer que é o título, né? Lexical Notebook ou Caderno de Vocabulário. Beleza. Então vamos pular essa páginazinha aqui. E aí, dentro desse fichário, eu coloquei uma divisória e logo após essa divisória, eu fiz uma página escrita Personal Dictionary, ok? My Personal Dictionary. O que é o Personal Dictionary que o Denilson fala? Eu vou separar algumas páginas, sei lá, umas 20 páginazinhas aí, 20 folhas, né, no meu fichário, tá aqui. E nela eu vou escrever as expressões que eu estou aprendendo em inglês. Pode ser expressão, pode ser uma palavra que eu achei interessante. O legal é que sejam expressões, que tenham um pouquinho mais de informações. Nesse caso aqui, eu coloquei expressões como exemplo, ok? E aí, como é que eu vou organizar isso? A ideia, pessoal, é que você organize por ordem alfabética, ou seja, tenha lá uma página só para letra A, uma para letra B, uma para letra C, uma para letra D, enfim, coloque por ordem alfabética, ok?
você pode deixar 2, 3 páginas para cada uma. Se for no fichário, o legal é que depois você pode incluir mais folhas. Por isso que é legal ter o fichário, tá? Aqui, ó, coloquei como se fosse letra P, os exemplos, certo? Aí eu tô lá lendo um texto, tô lendo alguma coisa, encontrei uma expressão, não sei aquela expressão, vou pesquisar o significado, aprendo o significado, e aí eu venho aqui e coloco. Só que eu não vou colocar do inglês para o português. Eu não vou escrever aqui a expressão em inglês e depois em português. Eu vou colocar do português para o inglês, ou seja, eu traduzo a expressão e coloco do lado o equivalente em inglês. Mas, Denilson, a gente pode usar o português para aprender inglês? Não só pode, como deve, porque é a sua primeira língua e você vai usar a sua primeira língua como fonte de conhecimento que você já tem linguístico, ok? Então, não tem problema fazer comparações e tudo mais, mas aí você tem que usar o inglês que você está aprendendo, certo? Tem toda uma teoria por trás disso, eu também já escrevi sobre isso, tem vídeo falando sobre isso, então não se preocupem. Aí aqui eu fiz de conta que era a letra P, e eu escrevi aqui, ó, por falar nisso, certo? Por falar nisso. Como é que eu digo por falar nisso em inglês? By the way. Aí eu coloquei by the way em vermelho. E a lápis, eu escrevi alguns exemplos. By the way, how's your father? By the way, what do you do? By the way, how old is she? Então, by the way, eu já vou ali internalizar. Por falar nisso. Por falar nisso, como está seu pai? Por falar nisso, o que você faz? Por falar nisso, qual a idade dela? Ok? Posso procurar por outros exemplos de by the way em dicionários ou na internet. Aí eu vou lá no Google, né? Todo mundo conhece o Google. E vou colocar by the way entre aspas. Vou colocar aspa, abre aspas, by the way, fecha aspas. E vou ver os exemplos que o Google, frases que o Google de repente me traga com by the way. Vou anotar aquelas que são do meu nível, aquelas que eu entendi. Aí eu, legal, by the way. Então, só as mais fáceis. Se eu for avançado, coloco as mais difíceis. Enfim. E deixa um espaço aqui para, de repente, quando eu encontrar uma nova expressão sobre esse by the way, eu venho e anote. Ok? Então, tá na letra P. Letra P, por falar nisso. Ainda na letra P, eu coloquei aqui o posso entrar? Posso entrar? E aí eu escrevo can I come in ou may I come in? Ao invés de eu ficar me preocupando com a diferença entre can e may, eu já sei que quando eu quiser falar posso entrar, pedir permissão, eu uso can I come in ou may I come in. E tá na letra P. Outra expressão que eu coloquei, para com isso. Eu fui lá e anotei, stop it, knock it off. Eu aprendi 2 expressões. Stop it, knock it off, ok? Knock it off. Então eu coloquei na letra P, por falar nisso. E eu vou fazendo minhas anotações. Qualquer outra expressão que eu encontrar, uma frase que eu encontrar que eu acho interessante para o meu aprendizado, eu falo, quero decorar isso aí. Eu vou colocar, se for letra P, coloco aqui, ok? E aí sigo minha vida tranquilamente, certo? Aí eu tenho lá a página da letra A, a página da letra B, a página da letra C, e assim vai indo. Um dia estou lendo lá um livro, e aí estou estudando esse livro, e encontro a expressão já chega, né? Já chega. Eu, já chega em inglês é that's enough. Aí eu vou lá no meu caderninho, eu quero aprender isso, eu vou na letra J, já chega, e coloco that's enough. Estou estudando inglês e tal, a coisa está indo, um dia eu encontro uma expressão assim, things could be worse. Things could be worse. E aí eu aprendo que isso aqui significa as coisas poderiam estar piores, né? As coisas poderiam ser piores. Aí eu vou lá na letra A, as coisas poderiam estar piores, e coloco this could be worse. E assim vai indo. Aí legal, né? O Alex Silva está falando, joga tudo no Anki. Eu não recomendo o uso do Anki. Sabe por quê? O caderno de vocabulário ajuda você a escrever à mão. E cientificamente falando, escrever à mão ajuda na memorização, ajuda nas conexões neurais que o cérebro precisa para você escrever. Eu costumo dizer assim, o Anki é legal, mas não é 100% legal. Colocar tudo no Anki e confiar no Anki. E eu também, já falei ontem, né? Por que o pessoal não memoriza as coisas que estuda? Porque fica estudando pelo celular e aí recebe notificação de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de não sei o quê. O cérebro perde a conexão com o estudo e já era, acabou.
Ok? Então, assim, pessoal, quem gosta de Anki, quem gosta desses aplicativos aí de memorização, vai fundo. Se der certo, bem. Se não der certo, pensa em ter um caderninho. Eu acho que é muito mais legal. Um complementa o outro, ok? E você tem que achar o que vai realmente funcionar para você. Eu acho que os dois podem trabalhar muito bem juntos, mas não desmereçam o poder de um caderno de vocabulário, de fazer à mão. Porque quando você faz à mão, quando você escreve, quando você organiza isso aqui, você está fazendo com que seu cérebro vá além. Quando você fica só no celular, ele já entra naquele modo assim, o celular tem tudo. Eu não preciso memorizar o número do telefone dos meus amigos porque está no celular. Eu não preciso memorizar nada porque eu anotei no celular. Por mais que o Anki seja apenas um aplicativo de ajuda de memorização, ok? Então, assim, para quem acha que Anki é método de aprender inglês, não é, tá? É só um aplicativo de memorização. Tenho nada contra, mas enfim. Certo? Expliquei a parte, então, do Personal Dictionary. Você vai fazer aí o seu Personal Dictionary e pronto. Outra coisa. Bom, já vocês vão entender melhor aqui como que o caderno de vocabulário tem muito mais coisas para se colocar. Certo? Vamos lá, então. E aí eu falei do seu Personal Dictionary, que é uma partezinha que você vai colocar dentro do seu caderninho de vocabulário. Então, tá lá anotado, registrado, beleza, tranquilo. Vou para a próxima parte. Coloquei uma outra divisóriazinha aqui e dei o nome para ela de Common Sentences and Phrases. Sentenças e frases comuns em determinadas situações, em determinados locais, em determinados que sejam sinônimos, certo? E aí, como exemplo, eu coloquei essa aqui, thank you. Então, aqui em cima eu coloquei o título, thank you. Todas as vezes que eu estiver estudando inglês, ouvindo inglês, falando com alguém, vendo um filme, lendo um livro, e encontrar uma frase em inglês que seja usada para agradecer, ou seja, sinônimos de thank you, eu anoto aqui. Eu tenho uma expressãozinha nova, e eu coloquei thank you very much, e eu não confio só, tem thank you e thank you very much. Eu escrevo, porque é para reforçar a minha memória. Então, thank you very much, thank you so much, thank you for your help, thank you for everything, you have my thanks much, thanks a bundle, I owe you big. Então, todas as expressões que forem de agradecimento, você coloca numa página que vai estar no seu caderninho como frases e sentenças comuns, ok? Outra coisa que a gente coloca, isso aqui é legal, porque você vai aprender frases, de repente, expressões, usadas em determinados contextos. Um rapidinho aqui. Não está aqui, que pena. Eu achei que estaria mais fácil. Não. Tem uns livros, né? O site, o Inglês na Ponta da Língua, tem muito isso. Às vezes, assim, maneiras diferentes de falar obrigado em inglês, maneiras diferentes de falar de nada em inglês, maneiras diferentes de perguntar como a pessoa está, maneiras diferentes de falar tal coisa em inglês. Você vai anotando nessa parte do seu caderno. Quando você quiser revisar, você só dá uma olhadinha, folheia, lê, vê como é que é e assim vai indo, ok? Quem quiser saber o que é Anki, eu tô vendo que a Vanessa tá perguntando o que é Anki. Memorização. Quem quiser saber mais sobre o Anki, é só entrar no site inglesnapontadalingua.com.br e tem lá um artigo que eu escrevi falando assim, o Anki é mesmo bom para aprender inglês? Alguma coisa desse tipo. Pesquisa Anki no site e vocês vão encontrar mais informações sobre esse aplicativo, ok? Vamos lá, então. Além dessas frases comumente usadas, né, em determinados contextos, eu coloquei também essa aqui, ó. Que eu coloquei o título em cima, em português. Você se importa se eu... Como é que eu digo isso em inglês? Eu posso falar, do you mind if I... E aí eu coloco a frase em vermelho ou em qualquer cor que você queira. Coloco ela aqui de novo, do you mind if I... E aqui eu coloco alguns exemplos do que eu posso dizer. Então eu tenho aqui, do you mind if I sit here? Do you mind if I stay here? Do you mind if I open the window? Do you mind if I close the door? Do you mind if I ask you a question? Do you mind if I use your pen? Ou seja, você se importa se eu me sentar aqui? Do you mind if I sit here? Você se importa se eu ficar aqui? Do you mind if I stay here? Você se importa se eu abrir a janela? Do you mind if I open the window?
Você se importa se eu fechar a porta? Do you mind if I close the door? Qual que é o legal de você ter isso aqui numa folha de papel? Que quando você for revisar isso aqui, você vai poder ler a frase e ver uns collocations que estão aqui do lado que combinam com ela. Se um dia você pensar em algo diferente, por exemplo, você se importa se eu usar o seu telefone? Do you mind if I use your cell phone? Ok? Você está pedindo uma permissão de uma maneirinha mais educada. Você tem a frasezinha, você vai criando os seus vocabulários aqui, o seu léxico. Outra maneira de perguntar se você se importa, né? É com Would you mind if I? Would you mind if I? Ele é um pouquinho mais educado do que o anterior. Would you mind if I? Por isso que eu coloquei uns símbolozinhos aqui, ó, tipo umas estrelinhas, que é para dizer que é mais especial. Do you mind if I? E aí, would you mind if I? Sorry. E aí, de novo, would you mind if I? Would you mind if I? E exemplos. Would you mind if I went to the movies tomorrow? E aqui, quem é de nível intermediário ou avançado vai notar que o verbo que vem depois vai ter que estar no passado. Isso aí é regra gramatical. Só que como a gente não está vendo regra gramatical aqui, a gente está apenas observando o uso da língua e criando uma hipótese e aprendendo de modo natural, gramática de modo natural, coisa que eu também falo muito a respeito, você vai já anotar do modo que tem que ser. Você não vai se perguntar, mas por que tem que ser assim? Olha, toda vez que você ver o would you mind if I, depois vai ter que escrever dessa maneira. E aí você vai praticar isso aqui. Would you mind if I went to the movies tomorrow? Você se incomodaria se eu fosse ao cinema amanhã? Would you mind? Eu falei do, né? Would. Would you mind if I used your pencil? Você se incomodaria se eu usasse o seu lápis? Would you mind if I asked you a question? Você se incomodaria se eu fizesse uma pergunta? Eu estou fazendo a pergunta, é agora, mas eu estou me referindo de maneira hipotética, por isso que eu uso essa construção aqui. Isso aqui a gente aprende com o tempo, tá? E aí você vai colocando no seu caderninho de vocabulário, na parte de frases e sentenças comuns. E eu vou criando cada vez mais e mais. Eu estou aprendendo não só vocabulário, mas gramática de uso. Eu não estou fazendo anotação gramatical, regra gramatical. Não é o local aqui no seu Lexical Notebook para fazer isso, ok? Aí eu mostrei essa parte para vocês. E aí pode vir a outra parte, que eu vou chamar aqui já tem um vídeo também, a gente já postei um vídeo falando sobre isso, que eu vou chamar aqui, tem outra divisória, que eu vou chamar de Situational Dialogues, diálogos situacionais. Nessa parte, eu vou escrever diálogos, eu vou anotar mesmo, escrever, certo? E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, personal questions, nível básico. Todo mundo tem que aprender a fazer perguntas pessoais em inglês. E aí eu coloco, né, mudo as cores e tem um diálogozinho. Hey, what's your name? My name is Denilson. Do you have a nickname? Yes, it's Dennis. How old are you? I'm 44. Where are you from? I'm from Brazil. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a teacher. Então eu tenho um diálogozinho, umas perguntas com as minhas respostas pessoais, do meu jeito, para eu poder praticar. Todas as vezes que eu quiser praticar um diálogo e falar assim, eu quero aquele diálogo de restaurante, eu venho aqui e acho o meu diálogozinho de restaurante, por mais simples que seja, vejo o vocabulário, vejo as expressões e vou praticar esse diálogo. Isso aqui é legal quando você faz um curso que tenha diálogos, e aí você vai montando isso aqui, e o curso tem o áudio. Aí você vai separando os áudios referente a esse diálogo. Você cria um caderno de vocabulário, um lexical notebook, um caderno de vocabulário com áudio. E hoje isso é muito fácil de se fazer, né? Tem sites na internet com diálogos que vocês podem baixar, inclusive com áudio. Pode colocar algumas informações de algumas expressões, enfim. E no diálogo situacional, você vai pensar em situações do cotidiano, tipo, sei lá, uma conversa com o gerente de banco, uma conversa com o médico, uma conversa com o dentista, uma conversa num restaurante, uma conversa numa loja de roupas, numa loja de eletrônicos, e aí você vai meio, você pode inclusive criar alguns diálogos, e falar assim, como é que eu faço isso, como é que eu diria aquilo, e aí você vai estudando, você tem um conteúdo para estudar, certo? E aí, eu acho que vocês já notaram que o caderno de vocabulário vai muito mais além da proposta do Anki, né? Porque o Anki você só vai lá, coloca as frases, cria seus cards, vira um negócio muito simples, mas você não tem essa quantidade de conteúdo dentro dele. Pelo menos eu nunca vi ninguém colocar diálogo lá dentro, né? Colocar, organizar as frases. Tem os decks, né? Eu acho que dá para fazer nos decks, não sei. Aí quem for craque em Anki
pode ler mais. Passou essa parte, eu tenho uma outra parte no meu caderninho de vocabulário, mais uma divisória, na qual eu coloquei aqui com o nome de collocations, ok? Chegamos naquilo que muita gente acha que é a única coisa que se coloca no caderno de vocabulário. Vocês já viram que não, né? Então eu tenho uma parte de collocations. E aí eu vou saber o que são collocations. Eu tenho que entender o que são collocations. Tem um monte de assunto lá no site, vídeos aqui no YouTube, no canal, no qual eu falo sobre isso. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu posso organizar dessa maneira. Eu escrevi a palavra principal aqui no meio. Nesse caso é computer. E aí eu escrevo palavras que combinam com a palavra computador. E aí eu tenho personal computer, powerful computer, fast computer, office computer, verbos, né? You reboot a computer, hack into a computer, you switch on or you switch off your computer. Computer uses a specific program or whatever, software, computer runs, computer crash. Então eu vou colocando essas informações aqui nos collocations. Eu não fiz isso, e aí eu não me perdoo por não ter feito isso. Eu poderia ter colocado alguns exemplos aqui, escrever exemplos com computer em contexto, e essas combinações em contexto. O dia que eu estiver lendo um texto e encontrar uma nova combinação, um novo verbo, um adjetivo sendo usado com a palavra computer, e eu achar que é importante porque a minha área de informática e eu quero aprender, eu pego o meu caderninho de vocabulário, acho lá na página de collocations a palavra, o computer, e anoto mais uma palavrinha nova que eu tenho com aquilo. E anoto também um exemplo que eu encontrei. Olha que legal. Você já organiza as suas informações. Além de escrever aqui no meio, eu já cheguei... Há muito tempo atrás eu fiz isso. Eu recortava imagens, por exemplo, nesse caso, ao invés de eu colocar computer, né, escrever a palavra, eu colocaria a figura de um computador. E aí eu faria as palavrinhas do lado. Isso me ajudava a ser mais visual. Quando eu visse aquela imagem, eu sabia que era de computador. Aí eu, computer. Então, personal computer. Ok. Fast computer. My office computer. Home computer. A powerful computer. E assim eu ia tendo os meus collocations para computador. Eu tinha uma página que era para breakfast. Essa página está como modelo lá no site, inglesnapontalingua.com.br. Eu tinha página para home, uma para home e outra para house. Eu tinha página para door, collocations com porta. Tá? Por mais besta que pareça, é interessante ter. Eu tinha collocations com a palavra carro, car. Tinha com a profissão mesmo, às vezes, né? A good teacher, a bad teacher, enfim. Tinha com book, com a palavra ideia, idea. Tinha com a palavra problem. Eu tinha várias anotações de collocations com essas palavras comumente usadas na língua inglesa, que às vezes a gente... como é que eu digo ideia de jirico em inglês? Aí eu ia lá na palavrinha ideia, aprendia como é que era. A wacky idea, ok? Com o tempo... a gente meio que vai mudando. Então, às vezes, não dá para fazer daquele modo. Aí aqui eu tenho um outro exemplo de anotação de collocations, ok? Que é com a palavra the wherewithal. Essa palavra é meio avançadinha em inglês, tá? The wherewithal. The wherewithal significa os meios, os recursos para fazer alguma coisa. Geralmente refere-se a dinheiro, mas pode ser outras coisas também. E aí eu vou atrás de exemplos com essa palavra. E aí eu encontro... not have the wherewithal to do something. Não ter os recursos para fazer algo. Lack the wherewithal to do something. Falta os recursos para fazer algo. Not have the financial wherewithal to do something. Não ter os recursos financeiros para fazer alguma coisa. Tem uns collocations aqui embaixo. Eu coloquei wherewithal no meio e tem as palavras technological wherewithal, military wherewithal, economic wherewithal, political wherewithal. Uma frasezinha interessante com wherewithal. Neither the wherewithal nor the interest. Ok? Então, posso dizer algo, quando me perguntam, né? Se eu quero escrever vamos supor, eu quero escrever um novo livro. E aí eu falo, no, I have neither the wherewithal nor the interest. Okay? Eu não tenho nem os recursos, sejam materiais ou financeiros, e nem o interesse para fazer aquilo. Então eu tenho collocations com a palavra que eu aprendi esses dias. E sério, gente, essa palavra aqui, the wherewithal, eu estava vendo uma entrevista
E o cara falou, falei, nossa, que palavra esse cara tá dizendo aí? E aí eu fui atrás de ver o que era, aprendi The Wherewithal. Confesso que eu nunca tinha visto essa palavra, na minha vida, até hoje, até esses dias, né? E fui lá, procurei collocations e coloquei aqui de exemplo para vocês, certo? E aí, ainda no meu caderno de vocabulário, eu posso colocar inúmeras outras frases que eu queira, tá? Eu parei aqui agora porque já dei vários exemplos para vocês. Mas eu posso... Lá no começo da live, eu falei que a gente anota tipos de chunks of language. Então, você pode pensar nisso. Aí você vai falar assim, Denilson, posso colocar expressões idiomáticas? Pode. Se você achou uma expressão idiomática e falar assim, opa, essa eu quero aprender, então você coloca lá uma parte no seu Lexical Notebook de expressões idiomáticas, ok? E faz isso aí. Aí você pode colocar em português também. Tipo, pegar no pé. Aí você aprendeu como é que fala pegar no pé em inglês. Eu tô lendo aqui agora, tá? Pegar no pé. Tá na página 107 para quem tem um livro. Tá lá, to nag. E aí tem uns exemplos. Você vai lá no seu caderninho de vocabulário e coloca pegar no pé. Ok. To nag. Meu pai vive pegando no meu pé por causa do meu cabelo. My dad is always nagging me about my hair. Para de encher o saco. Isso é tão irritante, porque encher o saco... nag, ou pegar no pé, também enche o saco de alguém, né? Stop nagging. This is so annoying. Para de encher o saco, isso é tão irritante. Onde Judas perdeu as botas. Aí tem aqui, in the back of beyond, in the boondocks. Aí você vai lá no seu caderninho de vocabulário e anota isso também. Você pode colocar aquelas frasezinhas que a gente, nesse livro aqui, para quem tem o livro Inglês na Ponta da Língua, eu chamo de frases especiais. E está na página 109. Você pode anotar, por exemplo, as far as I know. Aí você vai lá, opa, até onde eu saiba, pelo que eu saiba. Então, crie exemplos. As far as I know, she's married. Até onde eu saiba, ela é casada. As far as I know, he was fired last week. Até onde eu saiba, ele foi demitido semana passada. E eu vou usando essas expressõezinhas que a gente só vê às vezes e não anota, deixa pra lá. Ah, tá, já sei como é que é. No caderno de vocabulário, no Lexical Notebook, você anota as informações, anota exemplos e de tempos em tempo... De tempos em tempo, não. É legal porque toda vez assim, você não tá afim de estudar inglês, sabe? Você tá, hoje eu não quero pegar livrinho de inglês, não quero pegar nada, não quero, né, esse tempo aí, quero fazer algo diferente. Você pode pegar o seu caderninho de vocabulário, o seu Lexical Notebook, o seu material, abrir aleatoriamente em uma página qualquer e ver as informações que estão lá. Aí você vem, thank you. Legal, thank you. Eu tenho várias expressões para dizer obrigado em inglês. Tenho thank you, eu tenho thank you very much, eu tenho thank you so much, eu tenho thank you for your help, you have my thanks, thanks a bundle, e assim vai indo. Expressões para dizer obrigado em inglês. Aí você vai lá, eu quero ver outra frasezinha aqui agora. Aí você vai lá naquele do you mind if I, do you mind if I, aí você vai praticar isso aí. Do you mind if I sit here? Você fica repetindo, mesmo que mentalmente. Você está reencontrando a informação. E o legal, vamos lá então, vamos voltar. Por que ter um caderno de vocabulário? Ajuda na memorização. Ajuda a manter o seu material organizado. Na live ontem eu falei que organização ajuda muito o cérebro a reter as informações. Você tem um foco. O cérebro sabe onde tem o conteúdo que você quer. Não fica aquela coisa anotada em qualquer canto, você fica, nossa, onde foi que eu anotei mesmo? Onde é que tá? Cadê? Você já perdeu o fio da meada, a coisa já acabou. E o legal do caderno de vocabulário, do Lexical Notebook, um outro poder que ele tem, é justamente esse de revisar as coisas, ok? Porque o cérebro precisa reencontrar as informações. Um dos maiores erros das pessoas que estudam inglês é achar que o que elas estudaram ontem, elas já aprenderam. E aí fica assim, mas eu estudo inglês e não lembro. A gente falou sobre isso ontem, eu vou repetir aqui. Por que não lembra? Porque não revê o conteúdo. Porque acha que porque já estudou... Né? Eu vi essa palavra numa aula ontem, então hoje eu tenho a obrigação de saber. Talvez não. Talvez o seu cérebro não vá lembrar. Então você tem que relembrar, tem que reencontrar. É como aprender vocabulário em inglês, frases, expressões, collocations, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui e muito mais que eu falo nos meus livros, no meu site, nos cursos e tudo mais, no Instagram, enfim, todo o meu trabalho, o cérebro precisa reencontrar. Tudo isso aqui é como se fosse uma pessoa que a gente está conhecendo. Aprender vocabulário é como encontrar uma pessoa pela primeira vez. Sabe, você é apresentado à pessoa, você, oi, hi, nice to meet you, né? Prazer em conhecer e tal, não sei o quê.
Se a pessoa for muito interessante, você vai lembrar dela, vai lembrar do nome, vai lembrar onde conheceu, vai ser assim, tipo, pô, bateu aqui o santo, legal, bacana. Quando a pessoa mais ou menos, mas você fala, não, tem que lembrar o nome, né? A gente tá trabalhando junto, a gente vai começar a conviver meio junto aqui. Você não vai lembrar, talvez não lembre o nome logo de cara, ainda mais se for muitas pessoas por perto. Mas aquela pessoa, conforme você vai reencontrando com ela, sei lá, você tá na cafeteria, você vai num restaurante, você encontra a pessoa, esqueci seu nome, como é que é mesmo? Ah, tá, Joana. Ei, Joana, e aí, vamos bater um papo aqui. Quer sentar comigo, não sei o quê? Passa mais 2, 3 dias, Joana, né? E aí, Joana? Com o tempo você vê a Joana do outro lado. Ei, Joana, tudo bom? Não sei o quê, dá um oi para ela. Então, assim, o vocabulário é a mesma coisa. E o Lexical Notebook é muito legal de se ter, porque vai te ajudar a fazer isso, a organizar, a manter o foco, a ter tudo num local ali que você sabe onde está. Não tem distrações, você vai poder pegar o caderno, desligar tudo ao seu redor e falar, vou estudar meu caderninho de vocabulário aqui, vou revisar o conteúdo, só correr os olhos, não precisa ser aquela revisão, fazer atividade e tudo mais. Não, é fazer uma revisãozinha, dar uma olhada e tudo mais. Você pode fazer isso, como eu disse, eu recomendo fazer num fichário, num binder, ok? Porque eu posso colocar mais páginas e tirar páginas. Pode ser um daquele tamanho ali, ou pode ser um pequenininho. Nesse pequenininho aqui eu anotei uma frase que era be stuck in a rut, que foi uma frase que eu falei lá no Instagram, meses atrás, ano passado, na verdade, e aí eu tava mostrando pro pessoal como é que eles anotam. Então eu ensinei a expressão be stuck in a rut. Você pode vir aqui no seu dicionário, no seu caderno de vocabulário, anotar. Be stuck in a rut. Estar empacado, estar parado no tempo. For example, I need to change my job. I feel like I'm stuck in a rut. Eu juntei tudo aqui. E aí você diz, eu preciso mudar de emprego. Eu me sinto como se tivesse parado no tempo. A coisa não anda mais. Estou empacado aqui. I'm tired of working here. I feel like I'm stuck in a rut. E aí você começa a ver que o I feel like aparece muito junto com I'm stuck in a rut. Okay? E é geralmente falado de trabalho. Então você já, então quando eu te quiser falar do meu trabalho, I'm tired of working here. I feel like I'm stuck in a rut. I need to change my job. I feel like I'm stuck in a rut. Você não vai deixar seu chefe ver você falando isso, tá? Enfim. Mas é isso. Essa é a ideia do caderno de vocabulário. Sempre num fichário, grande ou pequeno, tá? Sempre não. A decisão é sua. Você pode fazer num caderno também. Seja ele um caderno de várias matérias, ok? Que já vem tudo dividido. Um caderninho pequeno que você vai lá e... Antigamente, Antigamente, né? Eu lembro que como eu não tinha condições de comprar caderno de várias matérias, eu comprava um caderno de várias páginas, e aí a cada 10 páginas eu dobrava uma, né? Fazia um triângulozinho, não vou fazer aqui para não estragar esse, que é tão bonitinho, fazia um negocinho assim, aí aqui do lado eu escrevia o que era esse caderno, tá? Então era assim que eu fazia minhas divisões. Você pode fazer assim também. O modo como você faz não importa. O importante é que você tenha um caderno de vocabulário, que você faça um caderno de vocabulário, que você revise esse caderno com certa frequência, reencontre as informações, porque isso vai ajudar vocês a ficarem cada vez mais com o inglês na ponta da língua.